Que a graça e a paz do Senhor sejam com você nessa manhã, amém? Eu quero ler com você um texto muito conhecido da Escritura, que está lá em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel foi um profeta maior, por causa da riqueza, do tamanho, da extensão da sua obra. E, na verdade, a gente não tem tantas informações quanto às vezes a gente que estuda a palavra de Deus gostaria sobre ele, porque ele estava entre aqueles que Nabucodonosor, um imperador muito avesso à verdade do Evangelho, levantou quando ele capturou Jerusalém. Eu estou falando de aproximadamente 597 anos antes de Cristo. Então Ezequiel foi levado e ele se estabelece, ou ele, nessa época, se estabelece um rei chamado Zedequias, e esses deportados incluíam um rei Joaquim, que era da família real, e a esposa do profeta Ezequiel falece um pouco depois de tudo isso, e nesse mesmo tempo Deus o levanta para ser essa voz profética. E aqui, em toda a narrativa de Ezequiel, se você nunca leu todo o livro, eu quero te encorajar a fazê-lo, tá? Todas as vezes que a gente lê só fragmentos de um livro ou de uma narrativa bíblica, a gente perde muito da verdade, daquilo que aquele texto traz. E aqui, no livro de Ezequiel, Deus se dirige ao profeta várias vezes, através da expressão filho do homem. A ideia é de pessoa, é de revelar-se como humano. E nele também, aqui a gente tem a enfatização da fragilidade e da insignificância humana, quando comparadas à grandiosidade, à transcendência, à soberania, à magnitude do nosso Deus. Então Ezequiel traz toda essa perspectiva de repreensão, justamente porque Deus o utiliza como uma voz profética de resgate, na tentativa de trazer o povo que Deus tinha chamado de seu de volta. E aqui, no capítulo 37, certamente você já ouviu muitas pregações desse texto. A gente tem a narrativa do vale de ossos secos, da visão que Ezequiel teve. E eu quero, junto com você, olhar para esse texto hoje, entendendo como Deus tem um tempo de restauração para o povo que Ele chama de seu. Você pode dizer amém? Querido, a minha e a sua vida, se nós somos honestos, ela está sempre precisando de restauração em alguma área, sempre. Às vezes o que você precisa restaurar é o seu casamento. Às vezes o que você precisa restaurar é você com você mesmo. Às vezes são relações parentais. Às vezes é a sua saúde. Às vezes é a sua vida espiritual. Às vezes são as suas emoções. Mas via de regra, se nós formos honestos com nós mesmos, estivermos sempre fazendo essa autoanálise que nos direciona ao entendimento de quem nós somos em Deus, a gente vai encontrar a necessidade de restauração. E mais precisamente aqui, Ezequiel vai falar não só da restauração individual, como a restauração de um povo, que nem de longe é muito diferente daquilo que nós vivemos hoje como igreja de Deus. Então Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, é o que eu te disse, né? O próprio Deus falando com Ezequiel se manifesta como esse filho do homem. Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Porquanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira, e para Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajuntaram-se uns aos outros, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falaremos os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, seus companheiros, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito, estarão na tua mão perante eles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, dos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos, e os seus filhos dos filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer nessa manhã. Pai, louvar o teu nome, porque tu és o nosso Deus. Tu és o amado da nossa alma, o Deus em quem confiamos, o Deus em quem estamos seguros, o Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos ama, que nos levanta, que nos restaura, que nos dá vida. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz, mas muito mais por tudo que o Senhor é. Obrigada pela santa segurança de te pertencer. Obrigada pela certeza de que a nossa vida, ela não é um barquinho à deriva, escrito e conduzido pela história humana, mas ela tem porto, ela tem destino, e ela tem segurança no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, o Deus que não falha, o Deus que não erra, o Deus que não muda, o Deus de Ezequiel, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Por isso, Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós queremos e nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, que por meio da tua palavra haja renovo, haja restauração, haja direção, haja cura, haja libertação. Pai, de acordo com a tua soberana vontade e para a glória do teu nome. Quanto a mim, Senhor, uma vez mais confesso a completa dependência que tenho de ti para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Eu não vou falar hoje exatamente sobre
o Israel de Deus e tudo aquilo que a partir de terça-feira é desejo do meu coração, é anseio nosso como igreja que você compreenda. Eu disse há pouco tempo no nosso podcast Vai Reclamar com Quem? Que a palavra de Deus faz aproximadamente 400 referências à primeira vinda de Cristo. Que é, por exemplo, um eixo em torno do qual um texto como esse aqui gira. Todo o Velho Testamento aponta para a primeira vinda, para o Messias que viria em carne humana, para o Deus humanado. Mas, meu irmão, a Bíblia faz 2.400 referências à segunda vinda. De modo que uma igreja que não prega sobre a segunda vinda, está pregando sobre o quê? É uma pergunta que eu me faço, tá? Então nós aqui no Emanuel, pela graça de Deus, pregaremos sobre aquilo que a Bíblia tanto fala. E isso inclui a segunda vinda de Cristo. É certo que nós somos a geração que está aí no meio das dores de parto, e isso você pode ficar tranquilo, você é. Agora, o aceleramento dessas dores de parto, e assim como uma mulher, quando está grávida, não é à toa que Cristo faz essa analogia do início das dores de parto, porque é impossível interromper um trabalho de parto. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, ele vai se findar somente com o nascimento da criança. Então, quando Cristo faz essa analogia com a sua segunda vinda, ele fala, olha, vai ter início as dores de parto, e a ideia é que elas vão se acentuando, até que Jesus de fato volte. Então, a gente vai conversar aqui a partir de terça-feira, o que é essa acentuação das dores de parto dentro do cenário mundial que nós estamos inseridos. E eu não estou falando só das guerras, tá bom? Se você puder, vem estar conosco, vai ser transmitido pelo YouTube, se você não puder estar presencialmente, mas eu acredito que é responsabilidade do crente ter clareza sobre tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o nosso destino. Meu querido, o cristianismo é a única religião do planeta que conhece o fim de todas as coisas. Nós não somos surpreendidos, nem ficamos atemorizados, desesperados, nem enlouquecidos com o que acontece. Ah, pastor, mas ontem os Estados Unidos bombardeou o Irã, e agora? O que será de nós? Ei, meu irmão, Deus continua no lugar de onde Ele nunca saiu, no controle de todas as coisas, assentado no alto e sublime trono, governando tudo e sem ser pego de surpresa por absolutamente nada. E você que é cristão precisa viver em paz com o destino que Deus já traçou, porque nós já o conhecemos. Qual é o nosso papel como igreja? Identificá-lo nos acontecimentos. Então você vai fazer isso comigo a partir de terça-feira. E por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos um dos textos que aponta justamente para esse Israel de Deus e para aquilo que você e eu precisamos entender tanto sobre o que é linguagem metafórica quanto aquilo que é linguagem real a partir de terça. Eu farei isso, porém aqui nós temos Ezequiel com uma visão do vale de ossos secos, e essa visão revelava para ele a crise desesperadora da nação. Qual nação, pastora Sara? Da nação de Israel, do povo de Deus. Se a gente traz para o nosso contexto hoje da igreja, querido, nós não estamos muito distantes dessa crise que a igreja estava vivendo. Porém, entenda algo, a crise que desespera qualquer nação não limita a ação do Deus que governa as coisas. Independente do nível da crise, sendo ela tempo de oportunidade ou tempo de destruição. E por que eu estou falando que crise é tempo de oportunidade? Porque os maiores avivamentos da história, todos eles, começaram em tempo de profunda sequidão espiritual, de profunda apatia religiosa, de profundo abandono na fé. E hoje, como mundo, nós vivemos uma crise de apatia da fé. Apesar de igrejas lotadas, apesar da quantidade de cristãos aparentemente crescer, nós não vemos transformação, a gente não vê mudança, a gente não vê aquecimento, a gente não vê fervor, a gente não vê aquilo que verdadeiramente o evangelho estampado na cara do indivíduo ou transformando o seu interior é capaz de promover. E aí, aqui no cenário de Ezequiel, quando o povo de Israel, quando o povo de Deus, o povo que Deus tinha chamado, lavado, libertado, escolhido, separado, ordenado, transformado, nesse contexto aqui, essa nação estava como um vale de ossos secos. Mas como Deus é especialista em novos começos, Ele então age no meio daquela nação, Ele realiza o milagre, Ele põe aquele povo de fé de pé. Sabe por quê, meu irmão? Porque a restauração nunca será uma obra humana, mas ela é de iniciativa divina. É Deus quem olha para mim e para você e quer, e deseja, e busca, e direciona-se para nos restaurar, para mudar a nossa história, para organizar os nossos pedaços. A nação de Israel aqui, ela não podia se levantar pelo seu próprio esforço.
eles estavam como um vale de ossos secos. E nós vamos ver na narrativa, eu não li o texto longo à toa, meu irmão. Todas as vezes que você encontrar a gente pregando aqui a palavra, você vai me ver voltando no texto e falar, olha que diz o versículo tal. E o meu objetivo com isso é que você entenda que quem fala nesse altar é a Bíblia. Você pode dizer amém, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa, o pastor, e isso precisa ser critério para você, em qualquer lugar ou em qualquer ambiente, ao buscar uma igreja para congregar. O pastor que prega, ele tem que ser somente o portador da mensagem, nunca, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, o dono dela. Pastor nenhum do planeta tem o direito de acrescentar algo, ou de tirar algo, ou de falar de impressões, ou sugerir possibilidades. É a palavra quem fala. E é ela quem fala comigo e com você. Então é por isso que eu leio e volto no texto. E eu quero olhar com você. Como é que a gente vê esse povo de Deus restaurando, sendo restaurado? Porque o Deus da restauração é o Deus que está aqui nessa manhã. O Deus que muda a história do povo. O Deus que vai ao encontro do povo. O Deus que transforma as necessidades do povo. É o Deus que está aqui nessa manhã. É o Deus que não mudou. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é a urgente necessidade de restauração. Meu irmão, escute uma coisa. Quem não admite que tem problema, nunca tem o que melhorar. Você concorda comigo? Sabe aquela coisa, você já conviveu com alguém que você está vendo o problema dela? Isso é uma das coisas que mais aparece na minha caixinha de pergunta. Pastora, como faço para ajudar a Joaninha, minha vizinha, que está sofrendo com o marido? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, ela te pediu ajuda? Ela reconhece que precisa de ajuda? Porque você pode olhar para ela e falar, nossa, a Joaninha precisa muito de ajuda. Mas se ela não identificar que tem problema, ela não dará os passos necessários para a mudança que transformarão o cenário dela. Ou seja, a única chance de você e eu mudarmos aquilo que somos, melhorarmos o que não está bom, é o reconhecimento de uma necessidade daquilo que não está bom. E isso não é simples. A maioria de nós ignora realidades. Você está vendo que o casamento não está bom, você finge demência. Você está vendo que seu filho está distante, mas dá muito trabalho, está cansada. Você está vendo que você precisa, sei lá, comer melhor, mas dá um trabalho, é muito mais fácil comer o fast food. Você está vendo que a atividade física é uma coisa que é essencial para você, você não está dando conta de agachar sem levantar, sem deixar os bafos para fora, mas você não começa. Você sabe que sua vida espiritual está fria, mas você não tem coragem de vir no culto de oração. Enfim, todos nós temos limitações entre crises daquilo que sabemos e a construção daquilo que precisamos fazer para mudar. Isso não é diferente quando o cenário é vida espiritual. Primeira coisa que precisa acontecer, querido, é o entendimento da necessidade de restauração. E nesse povo aqui, ó, ele estava desprovido de vida espiritual. Antes de Ezequiel, o profeta Isaías já tinha contemplado a condição espiritual da nação. E ele estava dizendo, e ele disse, esse povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías, ao olhar o mesmo povo, falou, está tudo bagunçado. Isaías chama o povo ao arrependimento. O povo não quis ouvir. É por isso que Isaías falou em certa feita, quem creu na nossa pregação? E a resposta dela era quase ninguém. Mas não foi só Isaías, a gente também teve Amós. E o profeta Amós foi levantado dentro do contexto, e ele viu que o culto estava sem vida, a música era só barulho estridente aos ouvidos de Deus. Ele chama a nação ao arrependimento, mas o povo não quis ouvir. Escute, quem não reconhece que precisa de restauração, pode ouvir o nível de bronca que for, acha que nunca é para ele. Você conhece gente assim? Não é para ele, nunca é com ele. Essa era a situação do povo aqui. E depois não foi só Isaías e Amós não, depois veio o profeta Oséias. O profeta Oséias chega na nação de Israel e fala, vocês são infiéis, vocês são espiritualmente instáveis, vocês estão depravados moralmente. Chama o povo para arrependimento, mas o povo não quis ouvir. Depois disso vem Miqueias. Se você conhece o Velho Testamento, você vai entender do que eu estou dizendo. Depois disso vem Miqueias, e ele conclui que o povo estava cansado de Deus, o povo não queria ouvir Deus, o povo andava distante de Deus. Eu estou querendo te lembrar que nós estamos falando de um povo que Deus chamou para ser seu. Não era qualquer povo. É um povo que tinha recebido os 10 mandamentos. É um povo para quem Deus tinha se revelado. É um povo que Deus tinha feito aliança desde Abraão e vinha cumprindo nos patriarcas. É um Deus que viu um povo que viu maravilhas de Deus, e eles não ouviam, andavam distante. Depois disso veio Jeremias.
E Jeremias foi chamado de profeta chorão, porque quando ele via a realidade do povo de Deus, ele era conduzido a falar: olha, há em Deus um manancial, e a gente precisa cavar cisternas de rotas. Deus falou 1000 vezes, Deus chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não ouviu. Escute, Deus chamou o povo pelo amor, mas o povo não veio. Então Deus mandou o açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. Deus mandou a Síria, Deus mandou a Babilônia, e vieram e levaram o povo para o cativeiro. E agora, nós chegamos em Ezequiel. Ezequiel dá de cara com o mal. Ezequiel vê o fim, o resultado da desobediência. Ezequiel vê o fruto amargo da rebeldia. Meu irmão, entenda uma coisa: é impossível que você quebre princípios e não seja quebrado por eles. É improvável que o caminho da desobediência te leve a um lugar bom. Eu já disse aqui algumas vezes, eu quero repetir: crente desobediente é endereço certo para problema. Fica perto de um crente desobediente, você vê. Fica perto de alguém que está claramente desobedecendo, fazendo o que Deus mandou não fazer. Fica perto dele, você vê. Ele é endereço certo para tempestade. Ele é endereço certo para problema. E aqui, Ezequiel olha e vê isso. E agora, não era só um povo doente. Agora, a enfermidade deu lugar à morte. A morte, a desintegração orgânica. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Era a maquete de uma desesperança. Era o retrato de um povo caído. Era o retrato de uma esperança morta. O verso 11 diz que os ossos secos eram a própria casa de Israel. Olha como diz o verso 11 aqui. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Não é uma partezinha dela, não é toda a casa de Israel. E o verso 13 diz que eles estavam em sepulturas espirituais. Olha o verso 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Primeira coisa que dá origem, meu irmão, a perda do povo de Deus, da voz do próprio Deus. O povo que anda disperso. Escute. Aqui havia falta de vida, mas também havia falta de comunhão. Você que acha que o verão é carta aberta para você não vir na igreja, se liga aí, viu, querido? Se liga aí. Ai, pastor, mas verão passa tão rápido. Eu sei, mas a eternidade é muito longa para você colocá-la em xeque. Pastor, você está falando que na igreja é salvação? Não. Eu estou te falando que, biblicamente, a dispersão do povo traz a eles morte. Deus determina a igreja, querido. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver como a igreja não é invenção humana. Não é a gente que fala: ô querido, sabe o que é? Você tem que vir aqui para dar o dízimo, senão a gente não tem como pagar. Não é sobre isso. A igreja é projeto, invenção, arquitetura, e ela é a noiva santa do Eterno. E a Bíblia diz que a brasa fora do braseiro esfria. Talvez você já tenha feito o teste na sua própria vida. Fica 2 domingos que você vir na igreja para você ver se no terceiro você vai ter vontade de vir. Nunca. Tem nunca. Você arruma 300 coisas. Vou nada. Vou nem. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Esse povo andava disperso. Sabe por quê? Porque o pecado separa, divide, afasta pessoas. Eles não estavam apenas sem vigor, eles também estavam dispersos. Havia falta de comunhão, havia fissuras na comunhão, havia muros que separavam, havia feridas abertas nos relacionamentos, havia distância dos outros, e por isso eles ficaram como um vale de ossos secos. O povo estava morto. Querido, você entende que um dos maiores objetivos de entender aquilo que gera o problema é evitá-lo? Sim ou não? Sim. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você descobre que você fica muito bravo todas as vezes que alguém arrasta a cadeira perto de você, né? Você fica muito bravo. A troco de quê? Que você vai vir aqui, por exemplo, no dia que a gente está arrumando o templo. Se você já sabe que arrastar cadeiras deixa você muito bravo. A ideia de saber aquilo que te gera dor é evitar. O grande problema é que às vezes você e eu, apesar de sabermos aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que deveríamos evitar, continuamos ali. É isso que o pecado faz. O pecado é uma luz que clareia a mim e a você para um fim que conduz à morte. A gente sabe o destino que ele nos leva, e ainda assim a gente sapateia, a gente flerta, e aí a condição que nós vamos nos tornando é como um vale de ossos secos. O povo de Deus aqui manifestava sinais de morte. E eu quero te lembrar aqui que morto não tem, meu irmão. É importante que você entenda. A primeira coisa que morto não tem
é apetite. Morto não come. Sabe o que eu quero que você perceba? O morto espiritualmente não tem fome de Deus, não tem sede de Deus, não tem desejo por estar na casa de Deus, não tem desejo, não busca ler a Escritura, não quer ter intimidade com Deus, não tem prazer na leitura bíblica. O culto para ele é uma canseira, porque uma pessoa morta não sente saudade de Deus, uma pessoa morta não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas de Deus, e o que atrai são os prazeres do mundo, é a fascinação da riqueza, é o brilho nos olhos com aquilo que o mundo pode dar. Cuidado, porque a ausência de fome de Deus é sinal de morte. Outra coisa que morto não tem, que a gente olha aqui, morto é insensível. Depois de um corpo morto, você pode pegar nele, colocar coisa nele, beliscar ele, arrancar o cabelo dele, abrir ele, morto não sente. E essa também era a condição do povo de Deus. Deus fala, Deus exorta, Deus chama, mas eles não escutam. Eles são espiritualmente surdos. Eles não se constrangem com o amor de Deus, nem abalam com o fogo do inferno. Eles não se importam com a condição de perdidos, porque eles são insensíveis. Ô meu irmão, cuidado com a insensibilidade. Cuidado com o olhar e falar, estou nem aí, não é comigo. Ai, cada um com seu problema. Oh, não falou no meu coração, cuidado. Outra característica do morto é que morto não tem ação. Morto não pode levantar, morto não pode andar, morto não pode... E aqui a gente tem um morto exatamente assim. O morto não se levanta, o morto não trabalha para Deus, o morto não tem tempo para Deus. Às vezes, apesar de estar vivo, a gente está morto. Outra característica de um morto que a gente vê aqui é que morto é onde a vida está absolutamente ausente. O morto afasta as pessoas porque ele vai se deteriorando ao longo do tempo. Israel já era como um monte de ossos sequíssimos. E às vezes nós estamos aqui nessa manhã com pessoas espiritualmente mortas. Existem maridos mortos, esposas mortas, filhos mortos, crentes mortos. Ei, querido, mas o Senhor te trouxe nessa manhã para te dar vida. Você pode dizer amém? É manhã de ossos reviverem. De mesmo aquilo que estava sequíssimo ser restaurado. Segunda coisa que eu aprendo aqui, depois de entender a necessidade de restauração, e quem sabe eu estou falando aqui, e você está pensando, pastor, é comigo, eu estou precisando. Eu estou morto nessa área, eu estou morto nesse ambiente. Mas depois da necessidade de restauração, a gente tem que entender quem é o agente dela. Sabe o que eu acho lindo em toda a narrativa bíblica? Sobre como Deus dá o primeiro passo, não sendo Ele o causador da dor. Meu querido, o agente da restauração é o próprio Deus. É Ele quem toma a iniciativa da restauração, porque tudo vem dEle. É Ele quem te escolheu, é Ele quem te chamou, é Ele quem te justificou, é Ele quem te transformou, e é Ele quem me levanta da morte, é Ele quem te levanta da morte, porque a iniciativa de nos restaurar vem dEle. Aleluia. É Ele quem chama Ezequiel, leva diante do vale e fala, Ezequiel, o que é que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimos. E ele pergunta, esses ossos podem reviver? E Ezequiel, sabido todo, olha e fala, se o Senhor quiser, pode. Se o Senhor quiser, dá. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. Olha o verso 2 aqui. E me fez andar. Veja, não acredite que algo bom possa vir de você somente. A Bíblia diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A Bíblia também diz que é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Sabe o que eu estou te dizendo? Se você quer alguma coisa boa, querida, esse querer não é seu. O querer é operado por Ele e a capacidade de realização também vem dEle. É isso que Ele fez com Ezequiel aqui. Olha o verso 2. E me fez andar ao redor deles. E depois é Ele quem pergunta o profeta. Olha o verso 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E olha o verso 4, também é Ele quem manda o profeta profetizar. Olha aí o verso 4. Disse-me Ele,
O que eu estou querendo que você perceba é que toda diretriz, toda iniciativa, toda construção da restauração vem de Deus. É Deus quem depois no verso 4 manda ele profetizar. Olha o verso 4. Diz-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ainda no verso 5 a gente entende que toda ação para levantar da morte é iniciativa de Deus. Olha o verso 5 aí. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós e estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Oh querido, tudo vem de Deus, tudo volta para Ele. A tentativa humana de viver a parte de Deus é falida do início ao final. Tudo aquilo que você e eu fazemos, somos, temos, pensamos, vem dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. E aqui a gente vê Deus milagrosamente agindo para levantar os mortos da sepultura espiritual. Quando ele pergunta ao profeta, podem esses ossos reviver? Os céticos diriam impossível, os incrédulos certamente diriam jamais. Mas Ezequiel disse, Senhor Deus, tu o sabes. Meu irmão, quem é você quando o dilema chega diante dos seus olhos? Quando chega alguém e fala, você acha que isso vai dar certo? Você é daquele que fala, é impossível. Gente, tem um troço difícil, é crente pessimista. Você conhece? Crente que tudo que você fala com ele tem uma dificuldade. Para cada solução que você dá, ele está em 3 problemas. Você conhece gente assim? Tem gente que você dá a solução, ele dá, mas e se? Não, mas aí você dá outra solução. Não, mas e? Oh querido, em nome de Jesus. O Senhor chama a mim e a você para olhar para o cenário como Ezequiel. Estava tudo morto, estava tudo sequíssimo. O incrédulo diz não dá, o cético diz impossível. Mas Ezequiel diz, Senhor, tu o sabes. O Senhor pode. Ei querido, o seu Deus pode. Ele sabe, Ele tem, Ele faz, Ele é. E mediante uma palavra da boca dEle, tudo se organiza. Aleluia. Ele é esse Deus. Independente da pergunta que você tem essa manhã, que angustia a sua alma, que tira o seu sono, a resposta é, se Deus quiser, dá. Ele pode estender a mão e mudar todas as coisas. Quem sabe a minha e a sua pergunta hoje, é possível a nossa igreja receber uma restauração numerosa? É possível a guerra do Israel contra o Irã acabar? É possível me sentir seguro no ambiente de incertezas? É possível meu filho voltar para casa? É possível essa enfermidade ser curada? É possível esse casamento ser restaurado? Ei querido, se o Senhor quiser, pode. Aleluia. Aleluia. Ezequiel olha para um cenário improvável e diz, Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode nos fazer crentes cheios de intrepidez santa. O Senhor pode fortalecer fracos. O Senhor pode levantar caídos. Ele pode inflamar essa igreja. Ele pode avivar a obra dele. Ele pode nos dar caneque nas mãos. Ele pode apacentar a guerra, porque Ele pode. Aleluia. A gente entendeu a necessidade de restauração, o agente da restauração, porque ela é possível. Porque ela depende de Deus e não de nós. Terceira coisa que a gente entende aqui é o instrumento da restauração. Se liga aí, meu irmão. O instrumento de toda a restauração não é obra humana, não é desempenho pessoal, não é boa gestão de tempo. O instrumento da restauração é a palavra de Deus. Deus então diz ao profeta, ao verso 4 aí, disse-me ele, profetiza a esses ossos, e lhe diz o que? Faça milagres? Olhe para o lado, para os sinais? Não. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O instrumento pelo qual a restauração é promovida é por meio da palavra. Deus chama mortos pela palavra. Não há outro instrumento, querido, como é triste a realidade das igrejas que hoje têm abandonado a
palavra. Como é triste a ideia do culto ser uma experiência e não ser um lugar voltado para a pregação da palavra. Como é triste a preocupação em promover sensações e uma paz momentânea e não a pregação da palavra. Oh, querido, Deus tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com você, Ele não tem compromisso comigo, Ele não tem compromisso com instituição, Ele não tem compromisso com prédio, Ele tem compromisso com a palavra. Você sabe que às vezes a gente canta canções que, apesar de muito bem intencionadas, elas não têm referência bíblica teológica. Vou te dar exemplo. Porque tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não é verdade. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dEle. A fidelidade que Ele tem é o fazer em cumprir em você a palavra dEle. Agora, se você acha que Deus é fiel a você, quando o que você faz não está de acordo com a palavra, esquece, meu irmão, esse não é o Deus da Bíblia. Deus é fiel em fazer cumprir a palavra. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras jamais vão passar. A instrumentalidade por meio da qual a restauração acontece é a palavra. O poder está na palavra. Conversão verdadeira é por meio da palavra. Casamento é transformado por meio da palavra. Filho reconcilia com o pai por meio da palavra. Cura é liberada por meio da palavra. A palavra é o poder de Deus para a salvação. E é por isso que a palavra deve ser pregada com lágrimas e no poder do Espírito Santo. Caso contrário, o pregador está falando do vazio da mente e do engano do coração. E querido, é pela palavra. Porque a ação do Espírito se dá por meio da palavra. O Espírito Santo age por meio dela. O verso 5 diz que quando o Espírito entra nesses ossos, é que eles vão receber vida. O verso 9 vai dizer que quando o Espírito assopra os ossos, eles recebem vida. O verso 10 diz que quando o Espírito entra neles, eles se levantam como um exército. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos do sopro do Espírito que traz vida, levantando caído, ressuscitando morto. Morte espiritual é o Espírito quem regenera, quem convence, quem batiza, quem dá vida no corpo, quem restaura histórias. E o Espírito se manifesta através da palavra. É por isso que nós somos o povo da palavra, amém, querido? Você precisa amar a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa obedecer a palavra. Porque ela é um instrumento da restauração. Eu vou caminhando para o final, mas depois de te falar da necessidade de restauração, do agente dela, do instrumento dela, agora nós vamos ver o processo dela. Restaurações exigem processos. Deus pode fazer instantaneamente porque Ele é o dono da restauração. E muitas vezes Ele fez, que é exatamente aquilo que a gente chama de milagre, quando automaticamente algo acontece. Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscita. Cego veja, cego vê. Coxo anda, coxo anda. Várias vezes Jesus executa milagres de forma instantânea e imediata. Mas às vezes o processo de restauração se dá lentamente, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Primeiro, olha como Ezequiel vai falando o que acontece. Verso 7, então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, escute, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Primeira coisa que a gente vê nesse processo é o ruído. Houve o ruído é barulho, é agitação, mas ruído não é vida. Agitação não é vida, porque restauração não é barulho, meu irmão. Restauração não é estardalhaço, restauração não é gritaria, restauração não é emocionalismo. Não se gera vida com propaganda e com marketing, esquece. Não se gera vida só com aquilo que é visual e com telão de LED ideal, não! Ruído não é restauração. Ruído ainda não é vida. Ezequiel não confundiu barulho com criação, ele não confundiu atividade com unção, e ele também não confundiu agitação com avivamento. Ele não foi daqueles, ruído, restauração chegou. Não. Ele sabia que ruído ainda não era restauração. Mas ele continua, depois disso houve um ajuntamento. Olha aí o que o verso vai dizer.
Ainda no verso 7, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Você pode imaginar isso? É como se a Bíblia estivesse dizendo que foi um processo. Os ossos estavam espalhados, dispersos. Eu não sei se você é como eu leio a Bíblia pensando como esse cenário se dá. E aí um vale, um lugar baixo, de ossos muito secos, de muita morte, de muita escuridão, de muita segregação, de muita coisa que retira tudo aquilo que é vida. Mas de repente ruído. E depois disso, ajuntamento. Ossos que estavam espalhados, um lado osso da perna, outro lado crânio, outro lado braço, outro lado, não sei o nome dos ossos, mas eles começavam a se juntar, antes dispersos, agora juntaram. Eles vão voltando para suas origens, eles vão ficando em ordem, mas ainda eles eram ossos secos, era ainda sem vida, era ainda sem fôlego. Talvez você e eu ficássemos satisfeitos com isso. A gente ia olhar e falar, ai, já está muito bom, porque aquilo que estava separado, agora está junto. Meu irmão, apesar de reconhecer o lugar que já está bom agora, a clareza do destino é o que nos permite continuar avançando. Você entende isso? Se você acha que porque antes você bebia, agora você não bebe mais, agora você já é um crente que está arrasando, e você não entende que não é só sobre abandonar aquilo que visivelmente é obra da carne, mas é sobre um processo de santificação, que sem ele você não vê a Deus, ele é diário, ele até você morrer, sua vida espiritual está estagnada. Não é só sobre aquilo que você era e agora não é. Tem gente que fala, melhorei demais, e está acomodado. É como quem só escutasse os ossos ajuntando e falasse, ai, já está bom, estava tudo espalhado. Mas para Ezequiel não. Ele sabia que ainda não era restauração. E aí depois disso, a Bíblia vai dizer que começaram os tendões. Olha aí o verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles ainda o espírito. Então veja, tendões e carne. O que fez com que agora eles pudessem ficar de pé. Porque enquanto era só osso com osso, era seco. Mas aí de repente tendões, carne. Esses corpos ficavam de pé. Agora eles tinham uma estrutura. Agora parecia gente, mas ainda estava morto. Ei, meu irmão, é possível parecer gente e ainda está morto. Zumbi parece gente, mas está morto. Não é assim? Não é assim nos filmes? Lá no The Walking Dead. Eles seguem, eles mordem, eles andam, eles abrem, eles seguem, mas eles estão mortos. Esse aqui ainda era o cenário. Tinha tendão, tinha carne, tinha estrutura. O que eu quero que você entenda é que é possível ter estrutura, ter doutrina, ter preceito, mas ainda ter vida, faltar vida. É possível ter religião, é possível frequentar a igreja, mas é possível faltar vida. Porque tendão e carne não é vida ainda. Depois teve pele. E pele traz aparência, não é? Dizem os médicos que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Porque ela cobre tudo e ela é o que dá aparência, é o que dá viço. É o que faz o zumbi ser tão feio e você ser tão bonitinho, né? A diferença é pele. Pele traz aparência, beleza, formosura. Mas é possível ter beleza e aparência e estar morto. É possível parecer e não ser. Apesar de estar de pé, apesar de ter tendões, apesar de ter pele, ainda estavam mortos. Agora escute. Olha o que diz o verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó vento do Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Sabe o que eu quero que você entenda, meu irmão? A vida é devolvida para mim, para você, para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas emoções, para o seu filho, para a sua família, quando o Espírito regenera a sua alma, porque só Ele transforma, só Ele restaura, só Ele faz jorrar rio de água viva de dentro de você, e só Ele pode entrar nessa igreja e nos levantar como numeroso exército, que faça diferença no seu tempo, e que seja restaurado para a glória de Deus. Ô meu irmão, você é alguém cheio do Espírito. A vida de Deus no seu Espírito. Você vive uma vida no Espírito. É o Espírito quem te conduz. É Ele quem te convence.
É para Ele que você pergunta se deve assistir tal coisa, entrar em tal lugar, estar em tal conversa, fazer tal coisa. Sem o Espírito não há vida. É o Espírito quem caracteriza esse exército antes morto, agora vivo. Eu te falei da necessidade do agente, do instrumento, do processo. E eu termino te falando dos resultados da restauração. O verso 10 vai dizer assim, ó. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Primeiro resultado da restauração é que tudo aquilo que era seco, sem vida, passa a viver. Mas não só viver, se coloca de pé como um exército. Ei, querido, exército fala de prontidão, sim ou não? Sim. Quando a gente pensa no exército, quando a gente lê um pouquinho sobre guerras e sobre como se mensura qual país é mais poderoso, isso tem a ver com a prontidão do seu exército, com a capacidade de um exército de utilizar aqueles instrumentos que se tem, com o potencial desse exército de destruir sob uma ordem. Aquilo que mostra a restauração é vida, mas também é o colocar-se de pé. Quando Deus restaurar o casamento, haverá vida, mas esse casamento dará glória ao nome dele. Quando Deus trouxer o seu filho de volta, haverá vida, mas também haverá um filho pronto a louvar e bendizer o Senhor. Quando Deus restaurar a sua saúde, haverá vida, mas também haverá um soldado apto para um exército. Quando Deus mudar a sua sorte, Ele vai te restaurar, mas Ele também vai te colocar apto a combater um bom combate. Esses ossos secos saíram da sepultura espiritual, da sepultura existencial. Olha o verso 12 aí. Verso 12 diz assim: portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e trarei a terra de Israel. Aleluia. Meu irmão, só Deus pode abrir a sepultura e fazer sair dela a vida. Só Ele pode tirar a mim e a você da morte que nós estávamos. Talvez ela é física, talvez ela é emocional, talvez ela é espiritual, mas não importa quão profunda seja a sepultura existencial e que você e eu nos encontremos no buraco existencial que a gente se enfiou. Nessa manhã, o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte na sua vida. Ele pode tirar de você vestes mortuárias e Ele pode te colocar de pé como um soldado apto para a batalha. Ei, querido, pelo poder do Espírito. E aí há uma experiência profunda com o Senhor. Durante muitos versículos aqui, o próprio Deus diz, então saberão que eu sou o Senhor. Ele diz isso no verso 6, eis que saberão que sou o Senhor. Eu disse isso e o fiz, diz o Senhor. Eu farei e saberão que eu sou o Senhor. A gente encontra Deus querendo se revelar ao exército que Ele chamou de dele. O que eu quero que você entenda é que a sua restauração, ela servirá para a sua alegria, mas muito mais, para todos ao seu redor saberem quem é o Deus da sua vida. Sabe, querido, essa era a convicção que tinha em Davi. Isso fez toda a diferença quando ele venceu o gigante. Ele chega diante do gigante e ele fala: Golias, sabe por que eu vou ganhar de você? Não é porque eu sou bom não, mas é porque você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel vai te entregar na minha mão, e todos saberão que há um Deus nesse lugar. Davi sabia que a vitória dele era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus é revelado na sua restauração. Deus é revelado naquilo que antes dava errado e agora está dando certo na sua vida. Deus é revelado nas transformações que acontecem dentro do seu lar. Deus é revelado naquilo que Ele permite acontecer diante da dinâmica da sua conjugalidade. E tudo que Ele quer no final das contas é que o povo dele permaneça unido. Eu termino lendo. Olha o que diz o verso 22. Diz assim: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
nunca mais Israel seria duas nações. A divisão que rasgou a nação no meio não mais existiria, porque Deus restaura relacionamentos quando o Espírito Santo sopra sobre nós. E quando Ele sopra, querido, a mágoa sai, a maledicência sai, o perdão entra, a mansidão entra, o domínio próprio entra, a maledicência sai, as fissuras relacionais saem. E tudo que antes era morte dá lugar à vida, porque agora nós somos um povo íntimo de Deus. O verso 26 encerra, e eu também. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua, ou seja, para sempre. Estabeleço-los-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Entenda isso. A restauração que Deus pode promover é capaz de mudar a sua vida hoje, agora, porque Ele é poderoso para isso. O que você precisamos fazer é, como Ezequiel, falar: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas você precisa entender que a maior recompensa, independente se Deus hoje restaurar tudo que um dia você perdeu, se Ele decidir fazer isso hoje, porque Ele pode fazer e nós oraremos para que Ele faça. Ainda assim, todas as vezes que você e eu olharmos para um texto como esse, de Ezequiel 37, a gente precisa entender que o santuário que está no meio do povo de Deus para sempre, fala de comunhão. Isso porque a nossa maior recompensa é o próprio Deus. A nossa maior herança é o próprio Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. O céu é comunhão com Deus. O Espírito nos tira da morte e nos restaura para estarmos perto desse Deus. E o avivamento é comunhão com Deus. Meu querido, a restauração pela qual o Senhor quer você e eu que passemos por ela para nos colocar de pé é sobre Ele. É por isso que enquanto você achar que é sobre você, você vai continuar perecendo. Eu quero te encorajar nessa manhã a desejar o que você deseja, a vida onde há morte, entendendo que é para a sua alegria, mas muito mais é para a glória dEle. Que a sua herança é Ele, que o seu presente é Ele. O nosso desafio é desejar muito mais o provedor do que a provisão. É desejar muito mais o abençoador do que as bênçãos. Ele está aqui, como esteve com Ezequiel. E Ele pode mudar e restaurar a sua vida, ainda hoje.